Pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo para o nosso canal. Hoje o vídeo é sobre agrotóxico aqui nos sítios do Projeto Jaíba. Estou aqui, pessoal, numa plantação de quiabo. E o proprietário lá está aplicando um agrotóxico. Justo hoje que eu ia fazer o vídeo, né? Aproveitei essas imagens aqui que ele está fazendo aqui. É no sítio aqui próximo de casa. Eu resolvi mostrar para vocês aí e falar um pouquinho dessa realidade aí que muitas pessoas também não sabem como que funciona a agricultura, né? Lugares que só produzem, né, frutas, legumes. E aqui no Projeto Jaíba essa realidade ela é diária e eu quis trazer essas imagens e essa informação para vocês aí que estão distantes, que não conhecem a realidade, né, dos alimentos que vocês consomem aí. Eu acredito que não só daqui, de várias regiões do Brasil. A aplicação aqui que ele está fazendo é com aquele motor costal, né? Coloca nas costas e vai andando nas ruas e fazendo a aplicação. Vocês que moram nas capitais, aí nos grandes centros, talvez você não conheça a realidade aqui da roça, aqui dos produtores, principalmente aqui na nossa região, norte de Minas, no Projeto Jaíba, que é um dos maiores produtores de alimentos aí, que abastece as capitais, os ceasas, os mercados, as feiras, né? Daqui sai caminhão de verdura para Montes Claros, para Vazerlândia, Montalvânia, Manga, Januária, Jaíba, Montes Claros, Belo Horizonte, né? Diversas regiões em que a gente nem sabe, São Paulo, Santa Catarina, né? E também para fora do país. Então, pessoal, resolvi fazer esse vídeo para falar para vocês sobre os agrotóxicos nos alimentos e principalmente aqui na nossa região. Estou aqui, pessoal, próximo à estrada, por isso está tendo muito barulho de carro passando. Então vamos lá. A nossa região aqui no Projeto Jaíba, daqui nenhuma cultura, né, não se deixa de usar o agrotóxico, né, o fertilizante agrícola. Pode ser quiabo, como eu mostrei para vocês, banana, tomate, melancia, abóbora, né, o que se produz aqui, todas as espécies de frutas, todas as espécies de verduras que são produzidas aqui tem agrotóxico. E você talvez pergunta por quê, né? Porque se não aplicar o agrotóxico, as pragas tomam de conta da roça, né, da cultura ali, e acaba prejudicando, né, a produção, ou até mesmo acabando com toda a produção. Muitas pessoas que já plantaram aqui e não tiveram os cuidados na época certa da aplicação, perderam as suas plantações por completa. Então, o agrotóxico ele já faz parte das plantações do Projeto Jaíba há muito tempo, há muitos anos. Nada se produz aqui sem o agrotóxico. Então, você que está aí nas cidades, você que está comprando nos comércios, saiba que tudo que você compra tem agrotóxico. Talvez você pense que não, né? Se você chega lá no Ceasa, no sacolão, você chega no supermercado, né, compra ali a sua fruta e você imagina que não tenha agrotóxico. Mas todas as frutas aqui produzidas hoje, praticamente em todo o Brasil, eu tenho certeza que todas as frutas produzidas têm um agrotóxico, têm um uso do agrotóxico. E eu tenho certeza que isso é por causa do desmatamento em grande escala, né, no nosso país. Então, no Projeto Jaíba teve um desmatamento muito grande para expandir esse projeto, para fazer com que esse projeto, né, fosse esse gigante que ele é hoje. Teve que desmatar muito, desmatando muito, né, o bioma natural, né, ali da floresta, da mata, né, a sua alimentação natural dessas pragas. Ela tem um ciclo dela e com certeza ela foi migrando aí, né, para as roças para se alimentar, né? Então, e por que não combate de uma vez? Por exemplo, tem uma roça aqui de quiabo eles estão aplicando. Por que a do vizinho lá na frente, né, que está longe daqui, também tem? Porque, né, justamente acho que quando está batendo o agrotóxico aqui, ela migra para lá, vai migrando de uma propriedade para outra e é difícil combater 100%, né, em todo o Projeto Jaíba. Então, aqui todas as frutas que saem do Projeto Jaíba têm o uso do agrotóxico. É claro que tem, né, as medidas aí de dias de carência para consumir, todo mundo, né, segue aí as carências para estar comercializando esses produtos, mas quando for fazer uma análise química em um laboratório, em qualquer lugar aí que quiser pegar essas frutas para fazer uma análise química, vai detectar que tem, né, o uso, que tem um agrotóxico ali, a substância do agrotóxico aí, na fruta do Projeto Jaíba. E eu tenho certeza que em quase todo o Brasil também. Nas zonas sequeiras fora do Projeto Jaíba, se você plantar em pequena quantidade, você ainda consegue produzir
sem o uso do agrotóxico, né? Que já fica um pouco distante daqui. Por exemplo, na região de Nova Cachoeirinha, aquela região lá. Mas se você plantar muito uma roça grande, em grande escala, é muito difícil você plantar sem utilizar nada. Somente aquelas culturas mais resistentes, né? Amendoim, mandioca, essas culturas. Mas o restante das culturas aí sempre estão sendo usado agrotóxico. Laranja que dá aquele expurgão, né? O limão que é muito resistente. Um pé de limão é muito resistente, mas dá aquele expurgão que fica preto, fica todo preto. O próprio limão, né? O próprio fruto, antigamente não dava no fruto, era só nas folhas. Estão passando direto até para o fruto. Trabalhei na Central JAI, que é a central que processa os alimentos para vender para fora do Brasil, na época, né? Hoje já está fechada lá. E muitos limões chegavam lá preto, a metade dele do preto. E na hora de fazer a exportação, lavando, e mesmo assim não saía todo aquele preto, aquela borra preta no limão, e não era exportado por conta disso, né? Então, assim, em todas as culturas estão aplicando, né? A banana, nós estamos com um problema sério aqui no projeto de Jaíba. Quase ninguém consegue produzir a banana prata aqui hoje, que era cheio de banana prata, que você chegava, você achava muita banana madura para pegar. Hoje é difícil você encontrar, porque o que está predominando mais aqui hoje é a banana caturra, né? Porque a banana prata, que é até mais gostosa, mais comercializada, um preço melhor. Mas a banana prata hoje para produzir aqui é muito difícil por conta do fusário, né? O fusário está tomando de conta, né, de muita região aqui. E a banana caturra, ela é resistente a essa doença, é o fusário, tem a cigatoca, né, o mal do Panamá. Essas outras eles foram combatendo, foram dando conta, mas chegou o fusário, né, que é na própria terra. E se você pegar uma muda dessa terra aqui, dessa plantação, e levar para a sua terra e plantar uma muda lá, ela infesta todo o seu terreno, toda a sua propriedade. Então, assim espalhou aqui no projeto de Jaíba o fusário, né? E eu tenho certeza que muitas pessoas estão lutando para plantar aí. Aqui tem algumas plantações aí de banana prata, mas é muito difícil. Antigamente pegava-se muda de uma propriedade e levava para outra. Hoje é difícil você ver isso aqui no projeto, ver mais o mesmo proprietário levando para a mesma outra área dele. Mas geralmente estão comprando as mudas em laboratório para ver se consegue fazer esse processo aí de plantio. E mesmo as mudas de laboratório, né, criadas no laboratório, com todo cuidado, está tendo esses problemas aí, não estão conseguindo produzir por muito tempo, né? É mal um corte, tá? Um corte ela já não presta mais para ficar na roça. Então, esses problemas aí, pessoal, é um problema ambiental. Todo mundo sabe que é os problemas ambientais, desmatamento, né, que está acontecendo em grande escala no mundo inteiro e afeta a agricultura. A agricultura é que mantém o país. A agricultura, sem ela ninguém vive, né? Hoje, pessoal, todas as culturas que são plantadas aqui dentro do projeto de Jaíba têm o uso do agrotóxico. Para vocês terem ideia, a manga, né, que é resistente, o plantio de manga é muito resistente, tem a aplicação do agrotóxico. Limão, por incrível que pareça, o pé de limão, a própria banana também, que é muito resistente, há muito tempo não tinha tantos problemas aqui. Trabalhei 3 anos na empresa Pomar Brasil também no projeto de Jaíba. Ela foi até embora do projeto de Jaíba. Ela plantava goiaba, maracujá, abacaxi e manga. Pessoal, por incrível que pareça, era aplicando agrotóxico de dia e de noite, né? Por causa do mato, dá muito mato também, onde se molha bastante aqui, predomina muito mato, né? E também nas pragas. Então, eles montaram a indústria ali na frente do NS2, ali tem uma indústria toda verde. Tem gente que pergunta que indústria é aquela. Lá era uma indústria da Pomar Brasil, que ela ia pegar a polpa, né, a fruta lá da roça, a goiaba, o maracujá, e fazer polpa, e a polpa ia ser exportada para fora do país, né? E eles precisavam do selo ISO 9001, né? Mas eles nunca conseguiram esse selo ISO 9001 por conta dos agrotóxicos que eram aplicados lá. Porque para conseguir esse selo, né, a planta, ela é monitorada desde o plantio até o dia da colheita. Tudo que aplicou, então, tinham as pessoas que arquivavam nos computadores, tinha as pessoas que faziam as análises, tinha laboratório, tinha tudo. Era uma empresa que tinha mais de 300 funcionários, né? Era uma empresa muito grande. O Grupo Brasil, né, chamava Pomar Brasil. Era um grupo de empresários, mas eles foram embora do projeto, não conseguiram esse selo. Um dos motivos foi isso aí, eles não conseguiram o selo para exportar, selo 9001, para exportar para fora do Brasil, porque aplicava muito agrotóxico. Não tinha como, senão as pragas tomavam de conta, né, das plantações. Então, assim, hoje, para produzir sem um agrotóxico é muito difícil mesmo. Resolvi fazer esse vídeo para abrir um pouco a cabeça de quem está aí longe. Quem está aqui dentro do projeto já sabe como é que funciona. Por exemplo, eu mostrei para vocês aí a aplicação do agrotóxico no quiabo, e quando eu cheguei em casa, já tinha um trator
aplicando no bananal que tem aqui próximo também, com jato bem alto, assim, de uns 3 metros de altura, até falei isso no vídeo. E ele estava aplicando no bananal por cima. Então, aplica-se agrotóxico com esse motor, com a bomba costal, com o drone, com o avião, né, igual eu falei, o mini avião, fazer a aplicação. Aplica com o trator, com os jatos, de tudo quanto é maneira, mas sem o agrotóxico ninguém aqui produz. Pouco tempo atrás também eu mostrei uma máquina com as rodas bem grandes passando numa estrada cheia de água. Que lá era uma máquina que assada bioenergia, que é a empresa que produz álcool aqui no Projeto Jaíba, a aplicação do agrotóxico na plantação deles lá de cana. Então ela é bem alta, o operador fica em cima da cana praticamente, vendo tudo, todo o pivô, e vai andando com ela e aplicando. Ela tem os jatos, né, também que ela abre, e eles também fazem a aplicação já hoje com o drone, na própria cana de açúcar, né, eles fazem, né, o combate também com agrotóxicos, faz essas aplicações aí, para vocês verem, na cana, no limão, na manga, na banana, tomate, melancia, aqui no quiabo, né, abóbora, tudo tem uma parcela de agrotóxico sendo aplicada aí. Às vezes a gente vê, né, tem que comer verduras, eu até como, mas eu já como sabendo, infelizmente, né, tô comendo uma coisa que eu sei que tem agrotóxico, mas não tem jeito, hoje em dia tá muito difícil, né. Quem mora aqui sabe, todo mundo que mora aqui no projeto sabe. Talvez vocês que estão fora aí não sabem, mas é muito difícil, né, ter, né, algo orgânico. Se tiver aqui no projeto é pequenas propriedades, né, alguém que ali está lutando para produzir no orgânico mesmo, né. Por exemplo, lá na área tinha um moço que estava produzindo tomate, em estufa, né, fez uma estufa grande, estava conseguindo produzir com muita dificuldade também o tomate orgânico. Mas para plantar nas 5 hectares, nas áreas empresariais, não consegue, pessoal. E é lógico, né, pessoal, que eu estou falando de plantações grandes para comércio, 1, 2, 3 hectares, 5 hectares ou mais hectares de plantio. Mas talvez você plantando no seu quintal ali uma pequena quantidade, né, você consegue controlar isso aí, né, de uma maneira mais orgânica, né, e não utilizando aí nenhum agrotóxico. Então, espero que você tenha gostado desse vídeo, fez esse vídeo aí pra gente, né, para alertar vocês sobre essa realidade aí. Estamos comendo, né, verduras aí com agrotóxico, com a aplicação de agrotóxico. Não tem jeito. Todas que vocês estiverem comprando aí, saiba que tem agrotóxico. Tá bom, pessoal? Deus abençoe a cada um de vocês que acompanharam o nosso vídeo. Até o próximo vídeo. Se você não for inscrito, se inscreva no canal. Estamos aqui no norte de Minas, no maior projeto de irrigação da América Latina.